Olá, pessoal! Chegamos neste programa incrível. Sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio 021. Hoje vamos falar sobre patrimônio histórico. Vai ser uma conversa maravilhosa. Os nossos convidados são pessoas super experts. Eu sou Juliana Sisson, sou host deste programa, sócia-diretora do Estúdio T Consultoria e Arquitetura. E este programa, não posso deixar de falar, tem um patrocínio muito querido, um apoio especial da Asbeia, nossa associada e super, super fera nos assuntos de arquitetura, tanto quanto o nosso programa. Estou aqui com dois queridos participantes, o Lucas Volpato, que é arquiteto e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela Uniriter e Mackenzie, pós-graduado em conservação, restauro do patrimônio edificado pela Universidade de Pernambuco. Foi professor da Faculdade de Arquitetura da Uniriter entre os anos 2016 e 2022. Também representou o IAB por 7 anos no Compac, inclusive ocupando o cargo de presidente entre os anos de 2022 e 2025, certo, Lucas? Certo. É membro consultor do Centro de Memória da Arquitetura do CAU-RS, onde exerceu o cargo de vice-diretor e conselheiro entre os anos 2019 e 2023. Atualmente é membro da Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra de Porto Alegre, é sócio-diretor do Estúdio 1 Arquitetura e tem especial atuação no patrimônio cultural edificado e autor de vários livros na área de arquitetura e patrimônio. Lucas, muito bem-vindo ao programa. É um enorme prazer te receber aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Que bom. Também temos ao lado do Lucas o nosso querido Evandro Eifer Júnior. Não sei se eu falei certo, Evandro. Falou? Falei? Tá. É arquiteto e urbanista, graduado pela Unicinos, é coordenador na Eifer Júnior Studio de Arquitetura Limitada, trabalhando na área de patrimônio histórico desde 1985. Tem forte participação no mercado imobiliário, sendo responsável por mais de 350 mil metros quadrados em projetos de patrimônio no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Dentre eles, o detalhamento da área funcional da Vila do IAPI, olha que legal, por meio de um concurso em 1990, certo? Isso. Os castelos da Ilha da Pólvora, o antigo Hotel Nacional, além de dezenas de edificações residenciais, comerciais e indústrias de relevante importância histórica. Evandro, muito obrigada pela tua participação. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Gente, que tema incrível. Eu não poderia trazer duas pessoas melhores para falar sobre isso. Quando a gente pensa nos nossos programas, né? Nos assuntos aí, a gente faz uma lista das pessoas que a gente conhece aí, né? E que a gente sabe que tem um grande conhecimento, tem uma experiência boa na área, e vocês foram os primeiros 2 nomes, assim, que a gente colocou, e, na verdade, nem chegamos a ter outras pessoas, porque de cara a gente já saiu convidando. Nossa, é muito bom conversar com vocês dois, já trabalhamos juntos em algumas oportunidades, sei que vocês são extremamente ativos aí no nosso mercado, e é por isso que a gente está trazendo vocês aqui. Para a gente começar a falar sobre patrimônio, eu acho que a gente precisa esclarecer de fato o que é patrimônio, né? Acho que tem muita dúvida, e o pessoal que está de fora, tem muita gente que tem imóveis que são patrimônio, nem sabe que são. Então, assim, na verdade, o que é o patrimônio histórico, né? Lucas, o que é o imóvel inventariado? Então, patrimônio histórico, hoje a gente já não considera só histórico, né? A gente chama de patrimônio histórico-cultural ou apenas patrimônio cultural, porque no decorrer dos anos, né, a gente está falando aí de 1980, 1970, quando começa a ter essa noção de patrimônio, foi quando ele começou a atuar, inclusive, né, e em patrimônio, pelo que foi lido aí no currículo dele, né, e se tinha uma ideia de patrimônio histórico, né, que eram as edificações históricas, sempre foi detentor, esse saber do patrimônio histórico sempre veio do arquiteto. Tanto é que Lúcio Costa começa isso, um arquiteto modernista que começa a fazer o inventário do Brasil inteiro, né, em 1930, tá falando isso, né? E aí, só que aqui no Rio Grande do Sul, a partir de 60, 70, que começa isso com força, junto com o Curtis, que era professor da URGS, depois superintendente do IFAM, mas isso era patrimônio histórico, era vinculado à edificação. Hoje o patrimônio histórico-cultural, ele é muito maior, muito mais amplo, tem outras esferas, como a imaterial, então a gente fala de questões imateriais e etc, né? Em Porto Alegre, a gente tem a lei do tombamento, que é dos anos 90, né, que tombava esses edifícios, né, e tem a lei do inventário, que já existiu em 2006, se eu não me engano, e aí depois foi revogada e fizeram uma nova lei, que é essa de 2019 e 18,
né, que hoje está em prática, né? Porto Alegre é uma das únicas cidades do Brasil que trabalha com a preservação através de inventários, né? O inventário nada mais é do que uma grande lista que eles colocam imóveis que devem ser preservados e que um dia poderiam ser tombados, né? Porto Alegre, o peso de um imóvel inventariado, né, que está nessa lista enorme do acervo de Porto Alegre, que é uma lista bem grande, Sim, né? enorme. É por bairros, né? Então, assim, tem bairros que nem foram inventariados ainda, mas os bairros que já foram já têm um acervo bastante robusto, né? Acontece que essa tipo de proteção faz com que os imóveis inventariados sejam quase que tombados, né? Pois Você tem que preservar. Perfeito. Pois é, porque assim, eu acho que uma coisa que acontece que é muito confuso para as pessoas que não estão acostumadas com o nosso trabalho, enfim, né, com o que a gente faz, essas nomenclaturas, né? Então, assim, hoje a gente está num momento aí de revisão de plano diretor e a gente está vendo um resgate do poder público, entender que faz parte desse processo todo padronizar. Né? Padronizar isso. E me parece que no patrimônio acontece isso, porque eu não sei se existe essa forma enfim, arrolar os bens em outros estados, sim, Evandro. Como é que funciona isso? Essa divisão ou diversificação de inventário, ela começa basicamente na Constituição de 88, que define os municípios, outorga para os municípios a gestão do que ele entenda como seu patrimônio. Então, os municípios começaram a fazer esses inventários, começaram a fazer esses arrolamentos de imóveis que eles entendiam que deveriam ser preservados, mantidos, etc. Mas cada cidade tem o seu regramento. Em Porto Alegre, nós temos 3 categorias de inventário, vamos dizer assim. São Paulo existem 6, se não me engano. Uau! Eles não dão nomes para a categoria, eles botam P1, P2, P3, o patrimônio 1, 2, 3. Cada um dessas 6 categorias tem ali seus detalhes, os seus condicionantes. Curitiba são 4 situações, Belo Horizonte eu acredito que sejam 2, se não me engano. E por aí vai, as cidades se autodeterminam nessa matéria. Né? Perfeito. Então, e algumas oferecem contrapartidas, outras não, né? E essa é uma matéria realmente bem delicada, porque o proprietário desse imóvel, como tu colocasse ali, que muita gente nem sabe que o seu imóvel é protegido, é inventariado, o cara não pode, o proprietário não pode dispor ao seu bel prazer, vamos dizer assim, do que ele queira fazer. Hoje a legislação já ficou um pouco mais flexível, o cara pode pintar a casa dele, porque antes não podia nem pintar, sem pedir licença, sem fazer um estudo, aquela coisa toda. E a lei é dura, né? Tipo assim, toda e qualquer intervenção tem que passar, tem que ser submetida à aprovação, à apreciação do órgão público. Pois é, porque assim, agora, uma coisa que eu acho que é bem importante a gente esclarecer aqui, porque eu gosto muito de esclarecer as situações que a gente tem aí na prática, porque tem muita gente que vê o nosso programa, desde, né, pequenos profissionais, estudantes, então acho que é importante a gente contextualizar e conceituar talvez isso, né, porque quando a gente, eventualmente, tem lá uma pessoa física, tem um imóvel seu que é inventariado. Agora, qual é a diferença? Porque todo mundo acha, o meu é tombado. O que... Tem essa diferença, né? Tombado, inventariado, 3 esferas, é tudo tombado? Como é que funciona isso? É que, na verdade, a Constituição de 88, ela usa o termo tombamento como inventário. Porque existem algumas teorias que dizem que esse termo vem da igreja da Torre do Tombo, em Portugal, que era onde os padres faziam a guarda, era um dos locais onde a igreja guardava os seus escritos, os seus livros, enfim, tinham 4 ou 5 locais desses no mundo, todos eles da Igreja Católica. A Igreja do Tombo foi a que ficou mais famosa. Então, bom, tu quer cuidar, tu quer relacionar, coloca lá no tombo. E aí vem esse termo tombamento. A Constituição fala tombamento como sinônimo de inventário. Ou seja, o prédio é tombado, ele é inventariado. Aqui em Porto Alegre, o tombado é o grau máximo de proteção do imóvel. Tá, mas aí o tombado, então, seria esfera federal, vamos dizer assim. Porque existe essa distinção ou não?
Sim, existe Mais ou menos. Existe o inventário, a preservação, o nível de preservação municipal, estadual e federal. Isso. Eles têm ali as características ou peculiaridades bem específicas, né? O tombo federal, ele envolve necessariamente um raio de proteção, o entorno de proteção desse imóvel, onde ali tem diversas restrições de altura. Caso a caso, então. Sim, sim. Lucas, porque assim, ó, uma coisa que eu tô tentando entender aqui, eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Hoje a gente vê lá na DMI, por exemplo, né? Sim. Tem imóveis que são esfera federal, União, né? Outros que são estadual e outros que são municipal. E até eu digo pela uma prática que a gente tem lá no escritório. Existem casos que são estadual, e aí isso vai pro IFAM. Não, então, assim, como é que se define isso? Porque as categorias são diferentes. O que eu quero dizer a gente sabe que Porto Alegre tem um regramento para os imóveis que são estruturados hoje, né, basicamente. Agora, aqueles que saem dessa esfera municipal, vão para estadual, vão para federal, como é que funciona isso? Tem um exemplo que eu gosto de usar em Porto Alegre, que é a Praça da Matriz, ou Praça Marechal Deodoro, tá? Ali tu tem imóveis de todas as esferas. Tem imóveis tombados de nível estadual, tem imóveis tombados a nível municipal e imóveis tombados a nível federal. Né? Você tem o Palácio Piratini, que é federal, você tem a Catedral Metropolitana, que é municipal, tu tem o Solar Palmeiro da Fontoura, que é inventariado, não é nem tombado, você tem o edifício do Palácio da Justiça, que é tombado pelo Estado, né? Então, assim, você tem todas as esferas. Só que se eu quiser pintar o Solar Palmeiro, eu vou ter que pedir autorização por IFAM. Gente, por quê? confuso, Porque estou numa área de entorno, que são duas em Porto Alegre, que nós temos em Porto Alegre, que uma é da Igreja Nossa Senhora das Dores, hoje Basílica, temos a Praça da Alfândega, né, para Senador Florencio, e temos a da Matriz. Então, assim, o que é importante definir? Assim, ó, eu sempre uso assim, eu usava em sala de aula a imagem do Museu de Porto Alegre, o Solar Lopo Gonçalves, né? E perguntava assim, olha, esse solar aqui é importante para o Brasil? Aí as pessoas pensam assim, não é, até assim, tá, essa arquitetura, você vê ela em outros lugares do Brasil? Sim, é parecida com o que eu vejo na Bahia, parecido com o que eu vejo em Minas Gerais. Então ela não é importante para tombar no nível do Brasil, porque ela é recorrente em todo o território nacional. Agora, para Porto Alegre, ela é super importante. Gostei desse raciocínio. Ela é super importante. A mesma coisa quando a gente pergunta para o Estado. Uma vez falaram que deveriam tombar o viaduto Otávio Rocha em nível nacional. Será que deveria? Acho que não, porque ela não é importante para a nação, é importante para Porto Alegre, né? Que fez aquela ruptura da rocha, ligou o porto, a Zona Sul e tudo mais. E para o Estado, será que é importante? Olha, talvez, capital do Estado, mas não é, entendeu? Porque não é importante para quem está lá em Bagé. Né? Então, assim, a importância do que é patrimônio tombado, o tombado principalmente, ela tem que ser importante para uma coletividade muito maior. Não pode ser importante só para você, né? Tem que ser importante para uma coletividade. Então, por isso que a Praça da Matriz tem essa aglutinação de importâncias ali, e sendo que a área de entorno é a que mais pesa, em torno do Palácio Piratini, em torno da praça, que por si só, ela também faz parte de um sítio urbano, que a gente chama de sítio urbano, né? Então, essa noção aí nada mais é do que informação. E aí cabe também o poder público informar as pessoas. Eu também acho isso. Falta informação, informa mal, entendeu? E explicar. O nome tombamento é um nome cheio de estigma. O pessoal tem medo desse nome. Tombamento, entendeu? Por isso a importância da gente estar aqui nesse programa hoje, né? Por isso, porque a gente tem que explicar, tem que esclarecer isso, porque a pessoa que tem lá uma casinha, alguma coisa, ela acha, ai meu Deus, a minha casa é tombada. Não, calma, não é assim. Né? E dá pra te fazer muita coisa com uma casa tombada. As pessoas acham que não, mas dá. Exatamente. E quem aproveitando esse gancho, quem é o responsável por informar essas pessoas? Porque, vamos lá, a gente sabe que tem muita gente aí na cidade que tem seus imóveis arrolados como patrimônio e nem sabem. Eu costumo dizer também, assim, na questão jurídica, os advogados tributaristas, advogados de família, direito do trabalho, sempre são ouvidos e tem espaço em TV, rádio e redes sociais. Medicina, dermatologista, ginecologia, psiquiatria, cardiologia.
um monte de espaço, Sim. porque as pessoas têm interesse em saúde, direito, tudo mais. Só que não se dão conta de uma coisa muito importante. Nós vivemos numa cidade, o regramento dessa cidade é feito por uma secretaria de planejamento. Qualquer cidade pode ter uma secretaria de planejamento, pior ou melhor, mas tem. E é isso aí que define a tua vida na cidade. Se vai ter fluxo, não vai ter fluxo, vai ter altura, não vai ter altura, os prédios vão estar tirando a luz do outro, não vão estar tirando a luz do outro, vão fazer corredores de vento, não vão fazer corredores de vento. Então, sabe, mas ninguém discute isso. Nós estamos discutindo um plano diretor agora, nas vésperas do envio para a Câmara de Vereadores, que está sendo discutido há 10 anos. Há 10 anos que essa lei está sendo estudada a sua revisão. Ou seja, a revisão já dura 10 anos. Por qualquer motivo... Vamos combinar, né, Evandro? Daí a revisão que tinha 10 anos atrás já não pode ser a mesma de agora. Já não é. E não é, porque a cidade é muito dinâmica. As redes sociais mudam a cidade, mudaram a vida da cidade. Se relacionar com ela. Isso. Então, a cidade é um ente vivo. Que precisa ser permanentemente estudado, avaliado e revisto de acordo com aquilo que se pensa para a cidade. Existem várias maneiras de tu pensar uma cidade com mais adensamento, com menos adensamento. Tu vai ver as cidades da Europa, elas são bem diferentes das nossas cidades aqui, porque eles têm planos diferentes de conservação, de construção, as cidades americanas. Ou seja, cada cultura tem a sua maneira de ver como quer viver. Exato. Mas o cidadão, propriamente dito, participa muito pouco disso. Exato. Ou por falta de informação, ou por falta de chamamento mesmo. Vem cá, vamos falar sobre a nossa cidade? Sim, essa analogia que tu fez eu acho muito importante, porque na verdade, assim, se tu não tá participando, tu não sabe. E aí, é a mesma questão do teu imóvel. Se tu tem um imóvel inventariado, vamos dizer assim, se tu não participa, tu não sabe que ele é inventariado, basicamente é isso? É isso. Porque ele só sai lá, ele é arrolado lá no DOPA e Diário Oficial, quem é que lê o Diário Oficial? Só a gente, no escritório a gente lê. Na verdade, a lei determina que o poder público comunique o proprietário desse imóvel que ele está em inventário provisório. Em estudo, né? Porque ele tem, a partir dessa comunicação, ele tem um prazo para contestar isso, se for o caso. E o município avalia se fica ou não fica dentro daquela pois lista. E nesse sentido, hoje é Diário Oficial, né? É isso? Por que eu tô perguntando isso para vocês? E que eu acho que é bem legal a gente falar que a quantidade de imóvel que chega lá no escritório, né, de projetos que chega lá no escritório, a pessoa nem sabe que é inventariado, é uma coisa enorme. Eu quero regularizar minha casa. Não, só um pouquinho. Você tem um problema maior do que a tua regularização, entendeu? Quer dizer, um problema não digo, né, porque hoje a gente consegue ver um pouco mais o patrimônio como um benefício, eu acho. E isso é importante, isso foi uma coisa que essa lei recente nos trouxe, né? É isso, né, Lucas? É e não é. É e não é. Porque assim, ó, eu tenho... A lei, ela é boa em muitos quesitos, né? Mas a questão do benefício, ele é pouco. Tinha que ter mais benefícios, assim. Eu acho que, na verdade, o benefício ele é mais pro empreendedor do que pro proprietário. É isso que eu queria chegar. Vou dar um exemplo muito básico, tá? Eu sou proprietário de uma casinha de 8 metros de frente por 10 de profundidade na Cidade Baixa. Quando eu for vender o índice construtivo dessa minha área, depois de um longo processo, agora tá mais rápido, mas depois de um longo processo, né, contratar um arquiteto para fazer isso, ou um advogado, que advogado também faz, sei lá, enfim, que o advogado contrata o arquiteto. Erroneamente, né? Exato, mas aí ele tem que contratar o arquiteto, né? Mas seja, tu tá lá tramitando com a promessa de que tu vai ter um dinheirinho para restaurar a casa. Quando tu vê no cálculo, porque agora tem uma equivalência, que eu acho esdrúxula, essa equivalência do índice que é coringa, né? Aí tu faz a tal... um índice que é coringa, mas que tem que equivaler com algo. Quando tu equivale, o coitado, desculpa falar coitado, mas assim, a pessoa que é dona deste imóvel não vai ter 100 mil reais para restaurar a casinha, ou seja, não vai ter dinheiro para fazer o telhado que ela precisa trocar. Um telhado hoje vai custar o quê? Uns 50 mil para trocar inteiro, vai sobrar 50 para ele, né? E sem falar que tem, assim, um mecanismo ele funciona muito bem, tá? Sem falar que tem esse problema que, por exemplo, o proprietário muitas vezes faz o TPC, pega aquele dinheiro e põe para vender a casa. E aí o coitado, de novo, que comprar aquela casa vai ter que ficar o resto da vida preservando aquele bem, né? Sendo que o dinheiro foi para outro, entendeu? Isso é bem importante, porque existem cidades como Curitiba, São Paulo, para pegar duas mais próximas da gente, elas repetem esse benefício. Curitiba, se não me engano, é 12 anos, e São Paulo tem alternativa. São Paulo repete... Isso é ótimo. São Paulo repete a 10 ou a 15.
em 10 anos tu recebe 70% a repetição, do né? valor. A segunda vez. Ah, é ótimo. Isso. E em 15 anos tu recebe de novo tudo, se tu não quiser em 10 anos. Na verdade, claro que a nossa lei aqui deveria prever ou deveria alterar para que haja essa repetição, porque é exatamente isso. O proprietário, seja ele tu ou o seu sucessor natural ou não, ele vai ser responsável pela manutenção daquele imóvel, só que não vai ter mais verba. E mesmo que tu não venda o imóvel, que tu ainda esteja vivo depois de 10 anos, por exemplo, a tua casa vai precisar ser pintada novamente. Tu vai ter problemas com calhas, as tuas janelas provavelmente poderão ter algum problema. Só que tu já utilizou esse dinheiro num primeiro restauro, numa primeira reforma, com a manutenção ao longo desse tempo todo. Então, eu acho que tem coisas assim que poderiam ser revistas, porque essa questão do fator de equivalência, realmente, como eu digo... Não faz sentido, né? Não faz. Tu pegar uma casa na Zona Sul que tenha a mesma tipologia e o mesmo porte de uma casa do Moinhos de Vento, na hora de tu arrumar essa casa, o valor vai ser o mesmo. Exato. Não tem diferença no valor da tinta, no valor da mão de obra. E se tu vai fazer essa TPC lá da Zona Sul e trazer para uma área onde os incorporadores constroem, tu vai perder metade desse índice, nesse fator de equivalência. Né? O outro problema é que, em 2022, a Prefeitura aprovou uma lei que o construtor tem acesso direto ao índice, no balcão. Porque antes a Prefeitura só vendia por leilão, em lotes, não vendia especificamente para um determinado imóvel. E havia só o índice de ajuste, 100 metros, alguma coisa assim. 300 metros. Depois pulou para 300. Então, o que acontece? Nós temos dois índices concorrentes. Tu tem o índice da prefeitura e tu tem o índice do proprietário de patrimônio. É lei de oferta e demanda, né? Exato. Não adianta. A prefeitura precisa desse recurso para fazer obras públicas, para promover melhorias na cidade, ok, mas ela define por lei que ela protege um imóvel de patrimônio histórico e o proprietário não tem o recurso que ele precisa. O outro problema é que existem diversas escalas. Tu tem um imóvel que gera uma quantidade de índice bacana, substancial para fazer essas obras todas, mas esse exemplo que ele deu de uma casa pequena, do proprietário pequeno, que gera lá 200 metros quadrados, esse cara não consegue vender 200 metros quadrados. Não consegue vender. É pior do que eu falei, ele não consegue nem vender. Exatamente. Exato. Porque, na verdade, isso virou um comércio absurdo, né, gente? Aí eu vou colocar para vocês a minha percepção, assim, da lei, sabe? Eu acho que é super importante. Tem que existir. Tem que existir. Claro que a gente sabe que existe hoje outras formas, tem isenção de IPTU para imóveis, etc e tal, mas que às vezes é muito pouco, né? Eu me lembro dessa situação, Evandro, de tu me comentar, há vários anos atrás, eu casualmente ainda trabalhava na prefeitura, quando a gente estava fazendo a revisão dessa lei, sobre tem que revisar a lei para colocar um incentivo a longo prazo. E aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Porque o que me parece, assim, que hoje, com essa percepção de que virou um negócio, e virou um negócio, né? Eu acho que caiu por terra todo o conceito dessa lei, né? Porque, assim, as pessoas hoje, o que eu vejo? Eu vejo por quem está no mercado, eu vejo pessoas que nos procuram e eu sempre gosto de frisar, assim, por que essa lei foi feita? Ela não foi feita para a pessoa ir lá e vender o seu TPC, botar o dinheiro no bolso e viajar. Ela foi feita para pegar aquele dinheiro e fazer a manutenção do bem, certo? Só que não é o que está acontecendo. Né? A gente vê muito poucas pessoas efetivamente com a responsabilidade de fazer isso, e especialmente, e aí eu vou colocar em xeque aqui, especialmente o proprietário da casinha. Exatamente. Né? Então, assim, cara, isso tem que ser revisto mesmo, né? Nesse sentido, vocês têm visto, eu não sei se vocês têm acompanhado a revisão do plano diretor, o que está sendo feito no plano diretor para melhorar isso? Existe alguma coisa que vocês saibam? Assim, de forma... Não tá, né? Não. O mecanismo vai ser o TPC. Vai continuar sendo. E eu acho que a gente não deve também dizer que botar ele como se fosse um demônio. Assim, não é, pelo contrário. É um dos mecanismos. Deveria ter outros. Porque a gente sempre falava assim, mas você vai ter uma casa tombada, inventariada, você vai poder entrar na lei de incentivo à cultura. Sim, você pode, como vários entram. Perfeito. Só que hoje em dia tem uma concorrência tremenda para a lei de incentivo à cultura. Falta patrocinadores. Então, assim, são dois mecanismos que a gente prometia para quem tinha um imóvel tombado, né, TPC e lei de incentivo,
que eles já não atendem 100% dessa população que tem Sim. imóveis tombados, né? Sim. Eu sempre falava que chegava a hora de ter proprietários fazer uma associação de imóveis protegidos, tombados, para poder pleitear benefícios, né, Interessante. e etc. Tipo, o monumento que existia, tinha um fundo que foi extinguido, né, o monumento a prefeitura não tinha condições de mantê-lo porque ela não tinha um agente financiador por trás, a Caixa Econômica estava com dificuldade de se acertar, mas era muito interessante, porque você conseguia restaurar com empréstimos a juros zero de poupança, né, PJ em 15 anos e pessoa física em 20 anos você financiava, e muitos edifícios no centro, a juros zero, e muitos edifícios no centro foram restaurados assim. Sim. Entendeu? E ficaram bem boas 2 restaurações. anos de carência, juros zero. E boas restaurações foram feitas, né? Coisa que talvez no TPC você não vai ver, porque você deixa isso de uma certa obrigação do próprio proprietário e falta mão de obra, falta isso, falta equipes que façam. Na verdade, isso é alguma coisa que, em tese, deveria vir lá de cima, né? Exato, lá de Tem cima. que ter uma linha de crédito específica para isso. proprietários Não tem construcard, não tem um construcard para você construir da Caixa, deveria ter um para patrimônio card. Já teve. Já teve, olha aí, ó. Esse exemplo do monumento ele é muito bom, porque o monumento ele foi instituído num primeiro momento para 8 capitais brasileiras. É isso. E aí depois foram mais 8 cidades aí de interior, aí entrou Pelotas, aqui no nosso caso entrou Pelotas, entrou Olinda em Pernambuco. Isso. Enfim. Mas esse programa ele tinha uma consultoria de uma instituição francesa que se chamava Pacte Arin. E como a gente fez na oportunidade 3 processos do monumento lá no centro, eu pude ter contato com esse pessoal. E eles tinham alguns critérios muito interessantes. Essa questão da degradação do imóvel na cidade, ele tem, assim, tipo, como é que tu vai botar isso numa lei? Não sei. Eu só estou colocando o problema, como a diversidade do problema. A mesma casa que está na esquina da 24 de outubro com a Bordini, ela tem uma degradação diferente de uma casa da Vila Assunção. Não tem a menor dúvida. Ali ela está sujeita a gás carbônico, ônibus passando, chuva ácida, um monte de coisa. Isso aí. Na Zona Sul é mais tranquilo, menos movimento, menos poluição. Uma rua de interior, ela tem uma peculiaridade diferente da via principal. Existem casas com 4 fachadas expostas, outras com 3, outras com 2 e outras com apenas uma. É isso. Os estilos determinam o custo. Tu preservar uma casa modernista, maravilha, mas ela tem muito menos detalhes de fachada do que uma casa eclética, neoclássica, que nasce fungo, nasce vegetação nas frestas dos ornamentos, dos acantos, das folhas de acanto lá da fachada. Porque... Gente, que loucura. Então, na verdade, me parece assim, Evandro, acho que tu colocou um ponto bem importante aqui pra gente pensar. Assim como existe nessas cidades que tu comentou, né? Por exemplo, Rio, São Paulo, enfim, que tem as categorias. Deveria ter aqui também essas categorias. Vocês não acham? Claro, né? Sem dúvida. Eu acho que não basta ter só inventário de compatibilização ou estruturação. Aí tu vai lá, pega aquela ficha de inventário que existe, eles vão lá e colocam sim, não. Isso. Mas, na verdade, faz muito mais sentido pra mim. Eu acredito que, pelo que vocês colocaram aqui, pra vocês também, que esse inventário desses imóveis, se eles fossem categorizados, né, e houvesse uma percepção da federação, vamos dizer assim, de entender isso, poderiam ser feitos, ter outros recursos para que efetivamente fosse construído. Porque, eventualmente, uma casa, como tu disse lá na Zona Sul, ela não está tão degradada. Bom, só com o meu TPC eu consigo resolver. Sim. É isso, né? Existem alguns lugares no mundo... Na Itália funciona mais ou menos assim, na França, em algumas cidades. Claro, eu não estou aqui querendo complicar nada, eu só quero dizer que... Não, o programa aqui é para a gente trazer, né? Vamos devanhar aqui. Essa é a ideia, gente. Existe... o imóvel, ele tem fruição pública ou não tem? Tu mora numa casa que tu herdou, uma casa lá dos anos 20, dos anos 30, maravilhosa, bacana, e tu continua nela. Tu tem uma memória afetiva que tu não quer sair dali. Muito bem, tu vai manter essa casa, tu vai desenvolver a tua vida nela, e, obviamente, a porta dessa casa não está aberta para quem quiser entrar. Exatamente. Mas, se alguém comprar esta casa e resolver oferecer fruição pública através de alguma atividade, seja um café, seja uma galeria, seja uma empresa que é privada, mas ela vai determinar alguns horários onde vai ter uma visitação a essa casa,
Ou seja, dois dias por semana, das 10 ao meio-dia, pode ser agendada uma visita a essa casa para conhecer os seus vitrais, os seus alabastros nos degraus da escada, enfim, sei lá, os seus elementos decorativos maravilhosos. Porque é isso, tem casas que a gente restaura, que a gente pega para trabalhar, com detalhes riquíssimos internos, e outras que não têm absolutamente nada. Elas valem pelo seu momento histórico que elas foram construídas. Pelo conjunto, né? Pelo conjunto, pelo seu agrupamento, pelo que ela representou para uma comunidade, as vilas operárias, as construções em série e tudo mais. Elas têm um valor muito mais paisagístico, de ambiência, do que propriamente unitário, sabe? Então, essas coisas têm que... Claro que evoluiu muito, o agente público entende hoje de uma forma muito mais, vamos dizer assim... Flexível. Flexível, isso. E, claro, agora tem casas, e normalmente essas casas foram casas de uma burguesia, de industriais, porque Porto Alegre, talvez isso seja comum em outras cidades, mas não é o exemplo europeu, mas Porto Alegre ela se desenvolve absurdamente com a imigração no início do século passado, e esses imigrantes que não eram necessariamente gente com dinheiro, vieram alguns, mas não eram necessariamente com dinheiro, mas eram gente muito empreendedora, com muita capacidade, e eles fizeram riqueza assim com seus negócios, com as suas indústrias, com seus comércios, e começaram a produzir as suas residências de forma glamurosa, luxuosa, enfim, e tudo era importado. Tudo, vidros, as rochas, os revestimentos, os metais, as louças, era tudo importado. A gente tem alguns exemplos interessantes aqui na cidade, né? Sim. Eu lembro quando estavam se fazendo o passo ali ai, meu Deus. Santo Inácio? Santo Inácio. Sim. Eu lembro que naquela época, eu estava na prefeitura também, e a gente teve a oportunidade de visitar aquela obra ali. Nossa, e eu lembro muito disso. Eu acho até que foi teu, né? Não Sim, foi teu? sim. Exato. E eu lembro que a gente conversou muito sobre isso na época, que era na época da construção daquela casa. Enfim, era as famílias mais ricas ali, abonadas da cidade, que era muita coisa importada. Sim. Essa casa, particularmente, ela teve esses materiais de revestimento, metais, ferragens, portas, e isso ficou preso no porto, porque o cara que estava construindo a casa teve problemas, enfim, não pagou as guias e isso estava retido ali. Quando ela foi vendida, o cara resgatou tudo isso e terminou a obra. Mas essa casa, especificamente, ela tem um detalhe interessante. Na época, o coordenador de memória, que se chamava assim, era um professor que eu tive, o Custódio. E havia uma previsão de se fazer 2 subsolos abaixo da casa. Tem tecnologia para isso, isso é uma coisa hoje, entre aspas, normal. E conversando com o Custódio disse, Evandro, vamos lá conhecer essa casa. Eu quero conhecer essa casa. Nem era atribuição dele, era coordenador de memória. Disse, não, mas eu quero ir lá. E aí fomos lá e ele disse, Evandro, os degraus dessa escada são de alabastro, cara, isso aqui não é mármore. Olha o risco que tem, por melhor que seja a tecnologia, por mais cuidado. E aqui um parêntese, né? Os irmãos Ulrich, os proprietários sócios lá da UMA, nossa, tiveram um cuidado absurdo ali. Sim, foi um exemplo maravilhoso, né, que a gente teve na cidade. Eu me lembro disso. Orgulho de estar com aquela casa. E ela realmente ficou maravilhosa, ficou divina. E ficou muito bem colocada ali. Eu acho que ela é um ótimo exemplo. E a intervenção da nova edificação ficou muito boa. Muito boa. Tu não enxerga ela. Tu não enxerga. E eu acho que... E aí, vamos lá agora. Vamos entrar num gancho de mercado que eu acho que é bem interessante, né? O cuidado que o empreendedor tem que ter com esses imóveis quando eles colocam efetivamente os seus projetos ali em cima... É muito grande, né, Lucas? Isso aí tem que... É justamente isso que o Evan estava falando. Não é só, vamos colocar 2 estacionamentos. Não, vamos ver o que tem lá primeiro para ver se a gente vai poder fazer. Isso aí. Claro que, eventualmente, isso é um custo, né? Exatamente. Agora, quando o empreendedor, ele adquire um imóvel nesse sentido e quando ele vai colocar um projeto novo, ele já tem que estar ciente de tudo isso, né? Com certeza. Eu acho que o Lucas era conselheiro nessa época do Compac. Dessa época da casa, Lucas. Sim, eu visitei a casa. Antes de fazer o restauro dessa casa, foi feita uma reunião do Compac. Isso, lá dentro foi bem legal. Isso. A UMA providenciou toda a estrutura lá e se fez uma reunião ali.
Nós tínhamos feito uma antes lá na Casa Boni, na Marquesa do Pombal, também, não sei se tu estava no conselho nessa época. Não, nessa não, mas teve uma outra na Miqueleto, do lado. Isso, também, isso, na Santo Inácio, na própria Santo Inácio, que agora é a sede da Voz. Isso. Então, isso também é interessante, sabe? Levar o conselho... É a gestão de stakeholders, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que isso é importante para todo empreendedor que tem, e eu acho que isso é extremamente importante, na verdade, para todo empreendedor que vai atuar num negócio como esse, ele tem que envolver a comunidade. Ele tem que envolver a comunidade, porque isso pode ser um desastre, mas pode ser uma coisa incrível. Sim, e naquilo que você falava, ainda é uma equação que está mal resolvida, tá? Isso é a compatibilização. A gente tem que falar de compatibilização. Perfeito. Tá? E como é que funciona isso? Não estou falando da compatibilização aquela do inventário, de compatibilização que ela até hoje quase não existe mais, né? Não existe. Eu estou falando da compatibilização da coisa antiga, né, protegida, da coisa nova, né? A coisa nova, ela não precisa ser tão silenciosa ao ponto de não aparecer. Não. Mas não dá para ser o falso velho também, Mas né? exatamente, essa equação tem que ser bem resolvida. Então, o que eu acho que falta hoje no nosso mercado, né? E que o investidor tem que entender? Falta arquitetos de arquitetura contemporânea que tenham a sensibilidade para fazer a equação funcionar. Procura-se. Exato, procura-se, exato, tem que fazer. Boa, já lançamos uma categoria classificados aqui mas isso é culpa de formação, isso é coisa que vem de faculdade, né, de fazer aqueles exercícios de ateliê, não é uma coisa que vai resolver de uma hora para outra, né, hoje a maioria das faculdades tem técnicas retrospectivas, né, a maioria, porque tem umas que ainda não tem patrimônio restauro, assim. Então nesse quesito a gente começa a educar os futuros profissionais que vão atender essas construtoras e investidores, né? É muito importante a gente dizer que tudo é mercado, tá? Assim, o cara que trabalha com patrimônio, eu fico bravo quando dizem, o escritório que trabalha com patrimônio não é de mercado. Não, é de mercado, sim. E eu me preocupo muito com o mercado no futuro. Se a minha cidade não tivesse um inventário ou edifícios tombados, não teria mercado para mim que fez especialização ou outros que estão fazendo, tá? A UX acabou de abrir. Então é importante a gente pensar nessa fatia e trabalhar. Olha, investidor, você tem benefícios aqui, tem 25% a mais de área e você tem aqui também mais quantos andares para construir se você preservar a casinha. Isso é bem bacana, porque quando eu me formei, quando eu estava estudando, não havia legislação de patrimônio. Eu já tinha feito essa eleição para mim, que eu gostava disso. É uma coisa pessoal, né? Isso. Eu tenho uma família, parte da minha família não é daqui e é ligada a isso por cultura, assim, né? Então eu já trazia isso comigo. Isso aí me formei, tá? Fiquei lá, diploma. O que eu vou fazer? Não tinha legislação, não tinha mercado. Porque se tu não precisa preservar, se tu não é obrigado a preservar, o cara não vai preservar. Não vai preservar. Claro, não. Vai botar abaixo. Sabe? Veja-se o centro da cidade. O centro da cidade, se tu olha fotos mais antigas, ele era uma Ouro Preto. Literalmente, confunde Ouro Preto com o centro de Porto Alegre. Isso aí foi simplesmente aniquilado. Então, o que eu fiz? Eu já tinha feito ali uma especialização nessa área e fui para fora. Fui para fora, que eu digo, fui trabalhar em São Paulo, Minas Gerais. Sim, que é onde já tinha mais consciência, né, de trabalho. Isso, fui trabalhar no interior de Minas, interior de São Paulo. Que é muito rico, né? Nossa, é muito rico nesse sentido. Fazendas maravilhosas, assim. E ali fiquei algum tempo, e quando voltei para cá, a EPAC estava sendo estruturada nos anos 90, no início dos 90, né? Tu vê, né, como demorou, gente, 90 que surgiu. Exatamente. Meu Deus. Isso, o primeiro diretor da EPAC foi o Roberto Levi. O segundo foi o Evaldo Schumacher, maravilhoso, falecido, mas, nossa... Vocês sabem a data do primeiro inventário que a gente teve em Porto Alegre, não? Eu não sei. Inventário, assim... a primeira movimentação, digamos assim, da prefeitura no sentido de vamos preservar os imóveis. Eu acredito que tenha sido dessa forma como tu descreve, foi aquele convênio que a prefeitura fez com a Ritter. Isso, eu achei que era. Isso aí. Que é desse último plano, aliás, do plano que estamos em vigor agora. Que está vencendo. Isso. Porque antes disso a prefeitura ia inventariando imóveis aqui, ali. Aleatoriamente, né, Evandro? Não havia como ele falou, por bairros, essa coisa toda, porque a partir de um determinado momento tem isso, tem o inventário da Cidade Baixa, o inventário de Petrópolis, o inventário do Quarto Distrito, que nem era Quarto Distrito como inventário, era floresta, né?
Navegantes, hoje é Quarto Distrito. Uhum. Então, Menino Deus, Bonfim, e como ele diz, tem bairros que nem foram revistos ainda. Existe Tem muita coisa para acontecer, basicamente é isso. Sim, sim. A Zona Sul, lá, a Vila Conceição, Vila Assunção, fizeram há pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás, fizeram a revisão desse inventário. E aí, tá, vamos, voltando agora um pouquinho ao assunto de mercado, que a gente vai e volta, né? A gente adora isso. Mas assim, tu estava dizendo aqui, Lucas, eu vou pegar uma fala que tu tivesse, que não tem profissional, aliás, que os profissionais têm que estar preparados, independente de serem ou não desta área, certo? Certo. Muito bem. O que o profissional hoje tem que pensar quando ele trabalha com patrimônio histórico? É a questão, a gente sempre fala, trabalhar com patrimônio histórico é trabalhar com um edifício que tem vida própria. Né? É diferente, assim, eu vou projetar do zero uma casa, o meu partido surge da minha cabeça, de uma ideia, não sei o quê. Não, o edifício te diz ali o que vai fazer com ele. E a mesma coisa, ele vai dizer o que deve se aproximar dele ou não se aproximar e o que vai se aproximar dele. Então, é uma noção de sensibilidade, né? Assim como é de desenho, de croquis, né? Que você vai vendo. Então, assim, eu acho que consumir mais arquitetura, né? Repertórios interessantes, assim, no mundo, exemplos bons no mundo, assim, e isso vale para os dois lados, tá? Vale também para quem fiscaliza. Claro. Porque, assim, quem tá do outro lado do balcão do ente público ali, também tem que ter essa sensibilidade da rearquitetura, né? Da arquitetura sobre o antigo, como é que ela se conversa, porque às vezes a gente está acostumado numa sociedade dessa parte da fiscalização de dizer não, isso está usado demais, não sei o quê. Não, eu acho que assim, nós temos que chegar na equação do equilíbrio, né? Assim, é exatamente isso. Então, acho que falta exatamente os arquitetos, né? E aí não só os novos. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ter um debate, um seminário sobre arquiteto, como construir com patrimônio histórico. Poderia surgir isso daí. Eu acho que eu já falei isso na época do Compac, que eu era presidente, assim, olha, nós temos que instruir tanto os arquitetos, os investidores e os proprietários de que é possível ter patrimônio histórico, tirar vantagens disso, né? E fazer coisas muito bonitas. Sem dúvida. Né? Fazer equação, volto a falar, é uma equação que falta a gente resolver. Eu acho que a gente tocou num ponto assim que eu acho bastante importante quando a gente tem, enfim, cliente, a gente tem que construir, né, os projetos efetivamente, que é a interface entre o poder público e o projeto efetivamente, né? A gente tem hoje, a gente já teve casos aqui na cidade. Nós sabemos que tivemos casos de projetos incríveis e que acabaram não podendo ser efetivamente executados em função de restrição de poder público. Aí eu questiono vocês, até onde o poder público pode ir? Porque assim, não é ele que tem que dizer que o prédio está bom ou não. Quem tem que dizer que o prédio é legal ou não é o arquiteto. É complicado. É difícil, né? Então assim, a lei... o consumidor. Se a construtora fizer projetos, enfim... não sei que termo eu vou usar agora, adjetivo, mas se fizer prédios que ruins, vamos dizer assim, não no atrai. sentido estético, exatamente, ela vai ter problema de vendas, ela vai ter críticas, ela é muito sensível a isso, as construtoras, elas estão permanentemente ouvindo, pesquisando, então, como a construção é cara, o juro é caro, o financiamento é difícil, esse imóvel ele tem que ser esse produto ele tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem tabulada. Mas o que é importante o poder público é estabelecer política, planejamento, estabelecer áreas de atuação onde a construtora pode ter mais amplitude do que em outras áreas onde não necessariamente precisa haver esses cuidados. É muito simples de se observar isso na maior parte das cidades europeias que mantiveram seus núcleos históricos, os seus conjuntos arquitetônicos mais antigos. A parte da construção civil, a parte da construção imobiliária, vamos dizer assim, do mercado imobiliário daquelas cidades, normalmente está mais... está em outra região. Sim. Tem cidades, inclusive, que tu nem percebe que existem duas realidades. Isso. É verdade. Eu certa vez visitei Bruges, na Bélgica, e fiquei com a ideia...
depois. Eu não conhecia a Bruges moderna, eu só conhecia a Bruges antiga. Casco antigo. Isso. E aí, acompanhando o noticiário de volta, acompanhando o noticiário porque tinha um jogador lá que foi vendido para o clube de futebol de lá, com um estádio para 50 mil pessoas. Pô, como essa cidade tem um estádio para 50 mil pessoas? Não viu? Gente, estão botando tudo abaixo as casinhas. Estão botando abaixo nosso patrimônio, não faz assim. É isso aí. Então, mas isso é planejamento. A cidade, em algum momento, definiu que aquilo ali deveria ser um sítio preservado e vamos brincar de construir em outro lugar. Aqui na nossa proximidade. Que interessante isso, né, gente? A gente tem exemplos tão incríveis, assim, né, no mundo, assim, que a gente pode se apropriar, e eu acho que falta um pouco esse olhar, essa sensibilidade aqui em Porto Alegre, né? E vou dizer que isso é em todo mundo, não é só aqui. Mas Porto Alegre tem uma particularidade, que quem fala isso foi o Custódio, que a gente já citou aqui, foi meu professor também. Quem fez a expansão urbana de Porto Alegre, ali, onde está o centro administrativo, o CAF ali, foram os arquitetos modernistas, tá? Exato. E eles deixaram um resquício para nós que eles poderiam ter desconsiderado, que é a Ponte de Pedra, que sobrou ali, virou um monumento ali, entendeu? Ela é uma sobrevivente, o professor esquece dessa sobrevivência da Ponte de Pedra. A mesma pessoa que sugeriu, acho que foi a Nilda Ribeiro, não me lembro agora bem, não vou falar nome porque eu não tenho certeza, mas a pessoa que sugeriu a preservação da Ponte de Pedra, ela tinha sugerido que se preservasse todo o centro, que não se construísse mais nada nele. Nossa. Que se parasse de demolir tudo, que era a ideia de se constituir de fato um centro histórico, porque hoje a gente tem um centro histórico que é mais no nome do que na... É misto, né? Exato, assim. Não dá pra te dizer que né? Porque não tem um conjunto homogêneo histórico. Bom, tem muitas edificações históricas da fundação, e aí beleza, justifica o nome, tá? Mas assim, ele queria deixar toda aquela ponta, que muitos chamam equivocadamente de península, né? Aquela ponta que é o centro histórico preservado, e aí expandir de fato a cidade pelas perimetrais e as radiais, né? Então, assim, isso era um modelo de cidade. Isso a gente volta a falar de plano diretor. Daí era o que eles estavam pensando para aquele momento, que foi desconsiderado. Não, a gente tem que liberar a densificação, a verticalização do centro. Já tinha começado em 1930 alguma verticalização. E aí quiseram manter. Então, assim, eu acho assim, trabalhar com o passado, com patrimônio, é sempre olhar o passado para tirar alguma lição. Né? Então, assim, é um desafio, né? Exato. É por isso que eu acho que nessa revisão do plano diretor também a gente tem que olhar, porque o exemplo maior que eu sempre dou é a Rua dos Andradas, a igrejinha, que não é uma igrejinha, é uma catedral anglicana da região sul do país, que está espremida entre dois prédios, entendeu? Toda mofada. Literalmente toda mofada. E aquilo ali é também uma aposta de um plano diretor que a gente tem que revisar se deu certo ou não, entendeu? Então a gente tem que refletir isso também para frente, né? Então, assim, a preservação do patrimônio, ela faz parte das discussões da cidade cidadã, né? Acho que, assim, ela tem que ser discutida entre todos, porque, assim, você gosta ou não gosta de coisa velha, sempre falo assim, né? Você gosta ou não gosta de coisa velha, você tem coisas que você não gosta de perder. Exato. Né? E a construção... Entendeu? Meu casaco é tão querido, eu não quero perder, rasgou, que judiaria. E a construção, via de regra, ela dura, ela tem uma existência muito maior que a existência das pessoas. Uau, ela transcende. Demais. Então, isso que o Lucas falou da expansão da cidade via perimetrais, tirou do centro aquele protagonismo que ele teve por décadas. Uau. Então as empresas saíram, os profissionais liberais mais importantes saíram para ir para os bairros, etc. Os condomínios foram aparecendo e o centro foi sendo relegado. Nós temos uma oportunidade hoje, que eu acredito maravilhosa, de converter todos esses espaços comerciais que estão obsoletos no centro da cidade para se transformarem em apartamentos funcionais, apartamentos um pouquinho maiores, um pouquinho menores, não sei, isso é uma coisa a se pensar, mas a gente tem uma região super bem estruturada, com infraestrutura pronta. Perfeita. Que poderia ser reocupada de forma qualificada. E se a gente tem uma demanda grande por residências de, vamos dizer assim, menor ticket, ali se tem uma bela oportunidade de requalificação do centro, colocando gente a caminhar, a circular, a consumir, porque quando o centro, e ele falou de Andradas, foi tomado pelos bancos nos anos 70, aquilo ali foi uma condenação daquele ponto da cidade, porque às 4 horas os bancos fechavam. E acabava. Diminuía muito o movimento de pessoas que
Os pedestres, né? O Isso. fluxo diário da rotina. Como eu tenho alguma idade já, eu ia com a minha avó no centro, ela ia buscar a pensão dela, e eu ia lanchar na lancheria da Langbauer, do lado da Galeria Malcom. Nossa, gente, tiramos coisas do tempo do pai do EPA aqui, né? Nós estamos falando em anos 60, não é tão longe assim. Não, né? Eu ia tomar chá no Terrace Renner, ali no Otávio Rocha. Nossa, gente, arrasou. Por isso que tu trabalha com patrimônio hoje, Evandro. Tu tem toda essa é quase que uma percepção emotiva da coisa, é ou não é? Claro que é. Claro, né? claro. Confeitaria Rocco, eu pegava o bonde ali, eu saía da escola, eu pegava o bonde em frente da confeitaria Rocco. Ai, que legal, que legal. Era confeitaria. Sim, na época ainda se vendia doces, né, gente? Ainda se vendia doce, não tava lá parado como se nada fosse. E existe uma confeitaria Rocco lá no Rio de Janeiro. Sim. Eu tô forçando aqui, Sim. mas é muito parecida, Sim. assim, que continua existindo, continua Sim, que é vendendo. lindíssima, inclusive, que é lindíssima, né? Mas olha só, acho que tu falasse um ponto bem importante aqui, porque essa ideia, né, do centro, de novo, ela vem totalmente ao encontro do que está se propondo para o plano diretor novo, que é a densificação do centro de novo, Sim. né, que se perdeu Sim. historicamente, historicamente, e eu acho que tá caindo de maduro, assim, de fato, né? Então, assim, vocês acham que, na opinião de vocês, enfim, é o que falta para Porto Alegre, para o centro, para o patrimônio efetivamente voltar a ter a sua condição de status de ser um patrimônio? Vamos reestruturar tudo isso. Então, assim, vamos dar atenção para o centro que não teve, que foi negado. Além de pensar nessa reocupação dos prédios, né, de uma forma intensa, eu acredito que poderiam ser pensados alguns programas, porque o turismo, o estímulo para as pessoas irem até lá, ele passa muito por polos gastronômicos, de cultura. Isso atrai as pessoas, sabe? Não tem a menor dúvida. Tu ter bons cafés, bons restaurantes, locais onde os artistas possam se expressar, e não precisa ser nenhum local enorme, porque, assim como tudo, existem artistas para diversos públicos. Para todas as formas, gente. Para todas as escalas, exatamente. Então, galerias, todas essas promoções que se possam fazer de núcleos fortes, não pontuais, núcleos coletivos de vários comércios que atraiam essas pessoas por um tempo de permanência maior, e isso revitaliza uma área. Tem uma coisa muito bacana que acontece em Porto Alegre, que é aquela noite dos museus. Gente, é incrível aquilo, eu adoro. Se tu vai para o centro histórico nessa noite, por exemplo, tu para pensar assim, por que isso não acontece o ano todo inteiro? Dia. Porque tem segurança, tem iluminação, mesmo. Tem gente rindo, sabe? Gente abraçada, amigos. Eu acho que isso é exatamente... Nossa, tu colocasse um ponto chave, assim, é um momento que a comunidade... Ela se reencontra com a sua história, né? É a comunidade sendo isso, né? comunidade. É isso, né, Lucas? E eu acho assim, a questão do centro, você falou bem do... Agora teve um evento, o Centro Mais ali, que foi para discutir o centro. Pô, essa discussão do centro não termina nunca, né? Há anos que se faz Gente, que bom, pelo menos, né? Mas todo mundo pensando nele. eu acho que sim, colocar pessoas para morar lá é algo positivo. Já tem pessoas que moram lá, evidentemente, mas colocar mais pessoas. Acho também que a diversificação de atividades, assim, para atrair atraentes, ela é fundamental, né? Mas eu acho que o retrofit é o caminho do centro. Sim. É mais do que fazer o que o plano está pedindo, muitas vezes construções novas, né? Porque eu me preocupo com a paisagem. Eu não tenho nenhum nível de proteção de paisagem, mas eu tenho um carinho, um afeto meu de porto-alegrense que sou, né? Com a água, com o lago, né? O remo agora. Sim. Eu disse que eu me sinto porto-alegrense depois do momento que eu comecei a entrar no Guaíba, sabe? Então, assim, e aquela skyline que eu vejo lá do Iberê Camargo, sabe? Ela é única. Eu não vejo outra igual. O nosso não tem igual. É linda. Aquele obelisco que é a usina do gasômetro e aquela cidade que vai crescendo em direção ao Petrópolis, assim, é lindo, é maravilhoso. Então, assim, eu tenho muito medo de que essa skyline da ponta do gasômetro, ela se altere, porque é essa paisagem que eu queria que meus filhos, se eu tiver, vejam, entende? Então, assim, eu acho que tinha que olhar um pouquinho com carinho para isso, sabe? Eu também assim, acho. Não é excluir
a construção nova, eu acho que não deve se excluir, tem que ter, né? Mas é pensar um pouquinho com carinho nisso aí, da preservação da paisagem. Eu acho que a paisagem ela é fundamental, sabe? O Cais do Porto, que estamos há milhões de anos discutindo se vai sair algo ou não, ele seria um ótimo agente de trazer essa atração, de integração novamente. Tem que pensar nele de novo, tem que pensar. Eu acho que tem tanta coisa pra gente pensar no centro, sabe? Para atrair pessoas, sabe? E o retrofit para mim estaria na medida certa. Você pegar um edifício vazio, tipo lá, vamos supor que o Santa Cruz, que é o maior edifício da cidade, tivesse totalmente vazio. Olha que condomínio maravilhoso, que vistas para o Guaíba teria aquele pessoal que mora lá. Mas eu acho que o centro ele tem que ter esse olhar. Tem que ter um carinho especial, né, especial. Lucas? Eu acho assim, eu gosto muito dessa skyline, eu gostaria de continuar tendo ela, eu gostaria de identificar a Catedral Metropolitana lá do Iberê Camargo, sabe? Que, com o seu domo. Eu gostaria de ver a Torre da Igreja das Dores, que eu ainda vejo. No momento que isso começar a alterar, eu não sei, eu me incomodo um pouquinho, Deve ser, né? Em resumo, tem que ser pensado com carinho e com uma atenção que merece, não fazer repetir um igual para a cidade inteira, né? Exatamente, né? E olhar o passado, porque se a gente hoje, eu falei da igrejinha estrangulada, né? Vamos cuidar para não estrangular nada de novo, entendeu? E nem a paisagem, entendeu? Porque é importante. O coraçãozinho agradece. Eu acho que nós temos uma identidade de Porto Alegrense, né? Eu ouvi isso do Paulo Rodrigues, das BEG, vocês citaram assim, ele falou isso assim, por que não ter cara de Porto Alegre? Porque a gente sempre quer ter cara de Paris, cara de Nova York, cara de alguma coisa. Mas por que a gente não tem cara de Porto Alegre? Ele falou isso num curso que eu ministrei lá no Ling. Ele estava no curso e ele falou, mas por que a gente não pode ter cara de Porto Alegre, né? Eu acho... Tem que deixar a nossa região, tem que deixar, a nossa cara. Então eu acho que tá na hora da gente também, como comunidade, que ele falou muito bem, olhar que cara Porto Alegre tem. Né? Sim. Que cara que a gente quer que ela tenha também, e aceitar, né? Eu acho que temos um caminho para chegar lá. Eu acho que assim, nós como arquitetos que somos, a gente tem um papel social muito grande na sociedade, porque ele falou uma coisa assim, a cidade ela é orgânica e tem que estar observando ela o tempo todo, os gestores têm que estar pensando, e o urbanista tem que estar junto nisso, né? E o arquiteto, ele faz o cenário da vida das pessoas, né? Então assim, se fazer maus cenários, não funciona. Bons cenários vão trazer gente, né? O homem mora desde o tempo das cavernas. Exatamente. Ele achava um buraco e ficava lá, úmido e se acomodava lá nas condições que tinham para ele. Ao longo dos séculos, isso foi se transformando, né? Então, se hoje houvesse uma guerra nuclear e que o mundo fosse arrasado, os sobreviventes achariam uma maneira de morar nos escombros, nas cavernas. Qualquer lugar, né? Em algum lugar. E com o decorrer do tempo, essas coisas começariam a ser reconstruídas. Exato. Então, o arquiteto, ele tem essa responsabilidade de fazer com que tu more agradavelmente. Transformar a moradia em lar, vamos dizer assim. Esse antropismo, que é a capacidade que o ser humano tem de mexer em tudo, né? O paisagismo, ele é antrópico, né? Porque ele mexe e transforma aquela paisagem em algo novo. Sim. E esse algo novo pode ser mais ou menos agradável. Exatamente. E isso é da qualidade de cada profissional, porque como em qualquer profissão, nós temos bons e temos maus. Somos poetas, né? Uma boa definição. Nossa, gurias, que conversa incrível que tivemos, né? Incrível. Obrigado. A gente sempre traz um mimo para os nossos participantes. Muito obrigado. Que é uma forma de vocês lembrarem deste dia e dessa conversa tão bacana que tivemos aqui. Isso aqui é tão importante quanto a lapiseira. Né? Com certeza. De café e chá, nossa. Viu muito só? obrigado. Que legal. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que assim, o programa foi maravilhoso, foi esclarecedor, tá? Foi assim, conteúdo público, vamos dizer assim, que não é só para arquitetos, é para a comunidade, mais do que qualquer coisa, né? Isso aí. Como é que acham vocês canais, rede social, telefone, Instagram, site, Lucas? Pode nos achar pelo Estúdio 1 Arquitetura, @Estúdio1Arquitetura, né? Ou pro meu próprio Lucas Volpato com 2 T's, né? Então, tamo aí. Muito bem. Evandro? Eu tenho que responder isso. Ai, essa pergunta gente, é dificílima. Site. A gente tem Instagram, essa coisa toda, mas eu sou péssimo nisso. Bom, então quem quiser te achar pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato. Bota na internet teu nome que vai aparecer. Evandro Aifler vai aparecer. É isso aí. Qualquer coisa a gente manda. Se alguém precisar, não perde a oportunidade, Evandro. Olha aí. Não perde. Essa pergunta é difícil de responder. Na hora de contratar uma consultoria para arrumar tuas redes. É isso aí. Muito bem. Gurias, obrigada de verdade.
Ok. E nós vamos ficando por aqui. Quem quiser encontrar o nosso programa, estamos disponíveis nas plataformas YouTube, Deezer e Spotify, @Estúdio T Talk. E o Estúdio T Consultoria Arquitetura, que é a nossa empresa maravilhosa, que trabalha com todo esse universo da arquitetura legal, também está aí nas redes sociais, site, Instagram, LinkedIn, etc., @Estúdio T Consultoria Arquitetura. Um agradecimento muito especial à Asbeia, nossa patrocinadora e apoiadora deste programa, super incentivadora de toda essa comunicação aqui que a gente está trazendo para vocês. Até a próxima, um grande beijo.